Parte 2. A forja do dragão. A coroa pesava sobre a cabeça de Buvei. Não pelo ouro ou pelas pedras preciosas, mas pelo peso de um império partido que precisava ser reconstruído. A guerra civil de 3 anos deixara cicatrizes profundas em Yinti, campos queimados, cidades saqueadas, estradas abandonadas e um povo que aprenderá a desconfiar do próprio governo. Nos primeiros meses após a coroação, o jovem deus imperador dragão pouco dormiu. Enquanto Liling se adaptava ao papel de imperatriz com uma frieza calculada, Buvei passava noites inteiras estudando mapas, relatórios de arrecadação e os antigos pergaminhos deixados por seus antecessores. Daí neles, a imperatriz-mãe observava o filho com orgulho e preocupação. Você não pode reconstruir tudo sozinho, meu filho, disse ela certa noite, encontrando-o debruçado sobre documentos. Os dragões não constroem muros. Eles apenas protegem o que já foi erguido. Buvei ergueu os olhos, exaustos mas brilhantes. Então aprenderei a ser também o arquiteto. O Banco Central de Yiti, a primeira grande reforma de Buvei, atingiu o coração do poder, o ouro. Antes da guerra, as finanças de Yiti eram um caos. Cada cidade grande cunhava sua própria moeda, cada senhor cobrava seus próprios impostos, e os juros cobrados por agiotas particulares esmagavam camponeses e mercadores. A corrupção era tão antiga quanto as montanhas. Buvei convocou os melhores contadores, sábios e mercadores do império para Yin. Entre eles estava Xuanlao, um velho eunuco que administrará as finanças de 3 imperadores e sobreviverá a todas as purgas simplesmente por ser indispensável. Vossa Grandeza Celestial deseja um banco? Perguntou Xuanlao, franzindo o rosto enrugado. Não um banco qualquer. O banco. A única casa de moeda e empréstimos de todo o império. Todos os pagamentos ao Tesouro Imperial, todos os salários dos funcionários, todos os empréstimos para comércio, passarão por ele. Os mercadores estrangeiros riram quando ouviram a proposta. Os senhores locais resistiram. Mas Buvei tinha 3 dragões e um exército fiel. Em 2 anos, o Banco Central de Yiti estava estabelecido em Yin, com filiais nas 9 maiores cidades do império. A moeda foi unificada. O liang de prata, com a efígie do dragão cunhada num dos lados. Os juros foram tabelados. Pela primeira vez, um camponês em Jin que podia pegar um empréstimo justo para comprar sementes, e um mercador em Tradertov podia financiar uma expedição até a Shai com a garantia do próprio imperador. O tesouro imperial, antes sangrando, começou a encher. O novo exército mais ouro sem espadas é apenas metal brilhante esperando para ser saqueado. Os exércitos tradicionais de Yiti eram compostos por levas de soldados fornecidos pelos senhores locais, homens leais aos seus nobres, não ao trono. Foram esses exércitos fragmentados que quase perderam a guerra para Polko e seus jogos em Ai. Buvei dissolveu o antigo sistema. No lugar dele, criou o exército do dragão celestial. Um exército permanente, pago diretamente pelo Banco Central, treinado por um método uniforme, mais importante, leal apenas ao imperador. O recrutamento era justo. Um homem de cada aldeia a cada 5 anos, mas com soldo generoso e promessa de terras ao final do serviço. Os soldados comiam a mesma comida, vestiam os mesmos uniformes e marchavam sob as mesmas bandeiras, independentemente de serem originários de Tiki ou da distante montanha de Jornada. O comando foi entregue a General Lin Shun, um veterano da Guerra Civil que perdera um olho lutando contra os laranjas. Lin Shun era bruto, leal e odiava a política com todas as fibras do seu corpo, exatamente o tipo de homem que Buvei queria no comando. General, seus soldados agora respondem a mim, não aos senhores, disse Buvei durante a cerimônia de fundação. Se algum nobre se rebelar, o senhor marchará contra ele. Lin Shun caiu de joelhos, seu único olho fixo no imperador. Vossa Grandeza, marcharei até o inferno se for ordenado. E levarei meus homens comigo. O exército cresceu. Não apenas em números, mas em disciplina. As antigas fortalezas foram guarnecidas por tropas imperiais. As estradas, antes infestadas de salteadores, tornaram-se seguras para viajantes.
o comércio renascido com moeda estável e estradas seguras, o comércio floresceu como uma flor de lótus após a chuva. Bovey sabia que It era a porta de entrada entre o Oriente misterioso e o Ocidente ávido por especiarias, seda e jade. Mas durante a guerra, as rotas comerciais tinham murchado. Mercadores preferiam desviar por rotas marítimas perigosas a arriscar as estradas de It. O imperador enviou emissários a todas as grandes cidades conhecidas, Cart, Volantes, Pentos, até mesmo para a distante Bravos. A mensagem era simples: It está aberta para negócios. Taxas justas. Proteção garantida. Venham. E eles vieram. Caravanas voltaram a cruzar a estrada da seda de jade. Os portos de In, antes silenciosos, encheram-se de navios com velas de todas as cores. Mercadores estrangeiros eram recebidos por funcionários do Banco Central, que trocavam suas moedas estranhas por liangs de prata com uma eficiência jamais vista. Bovey também incentivou a produção interna. Oficiais imperiais viajavam pelo interior ensinando novas técnicas de cultivo, irrigação e tecelagem. As minas de jade e ouro foram modernizadas. Os artesãos de It, já famosos por sua habilidade, encontraram novos mercados para suas porcelanas e sedas. Em apenas 5 anos, a receita do império triplicou. O preço da paz nem tudo eram flores. Liling, a imperatriz, observava tudo de seus aposentos. Ela cumpria seus deveres com perfeição, acompanhava o marido em cerimônias, administrava a corte com mão firme e, eventualmente, deu a Bovey um herdeiro, um menino chamado Bufeng. Mas entre eles havia um abismo silencioso. Ele constrói um império que deveria ser de meu pai, sussurrou ela certo para sua criada de confiança, uma mulher que servira à casa de Polko. E eu durmo na cama do assassino. Vossa Alteza não deve dizer essas coisas, respondeu a criada, apressada. Os ouvidos do dragão estão em toda parte. Liling calou-se. Mas seus olhos, quando encontrava os de Bovey nas cerimônias, guardavam mistérios que nem o deus imperador dragão conseguia decifrar. Bovey, por sua vez, sabia que a lealdade de Liling era uma construção frágil. Por isso, quando não estava nos conselhos ou nos treinos com os dragões, passava tempo com o pequeno Bufeng, ensinando-lhe os nomes das estrelas e das cidades do império. Um dia, filho, tudo isso será seu, dizia a ele, apontando para o horizonte além dos jardins do palácio. E você precisará ser mais sábio do que eu. O crescimento os anos passaram. E It, sob Bovey, tornou-se a maravilha que os antigos textos profetizavam. Viajantes vindos de Westeros contavam histórias de um império dourado onde as estradas eram seguras, a justiça aérea cega e os dragões voavam livres sobre cidades que nunca dormiam. O Banco Central financiava expedições para mapear terras desconhecidas. O exército do Dragão Celestial patrulhava fronteiras que ninguém ousava desafiar. E os mercadores, de Bravos a Ashai, falavam de It com respeito misturado à inveja. Bovey, agora com 20 e poucos anos, raramente precisava montar em Aerion para impor sua vontade. A simples ameaça de seu nome era suficiente. Os senhores que outrora resistiram às suas reformas agora competiam entre si para agradá-lo. Numa noite de lua cheia, Daenerys, a imperatriz-mãe, caminhou com o filho pelos jardins do palácio. Seus cabelos prateados brilhavam à luz da lua, e seus olhos violeta, agora marcados por finas rugas, ainda guardavam o fogo de outrora. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela, baixinho. Bulgai sonhava com um império unido. Você conseguiu. Bovey apertou a mão da mãe. Ainda não terminei, mãe. Há muito a fazer. O império é grande, e o mundo é maior. Daenerys sorriu, mas havia algo em seus olhos que Bovey não compreendeu. Uma sombra antiga. Uma lembrança de profecias não cumpridas. Cuidado, meu filho, sussurrou ela. Impérios crescem. Mas também atraem olhares. E nem todos os olhares são amigáveis. Naquele momento, lá no alto, Aerion soltou um rugido que ecoou pelas montanhas. Como se concordasse. Como se alertasse. O Império Dourado de It brilhava mais forte do que nunca. Mas nas sombras além de suas fronteiras, forças antigas começavam a se mexer.
Fim da parte 2.